pessoal, beleza pessoal? Obrigado pela atenção de vocês que estão assistindo aí o primeiro podcast aí, o Auto Resenha. Seja muito bem-vindo à programação aí, pessoal. E é o seguinte, sei que o minutinho de atenção de vocês aí, o tempo é precioso, é valioso, por isso que a gente vai ser muito breve nosso primeiro podcast aí, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu me chamo Ellison Silva e vou estar com vocês aí nas próximas programações, beleza? E pessoal, e para começar, eu vou ser um intuitivo do nosso podcast. Vai ser um bate-papo sobre a área automotiva, vai ser sobre curiosidade e dicas automotivas, né? E nada mais, nada menos poderia deixar de passar os profissionais, aquele assunto e bate-papo com os profissionais da área, né? Vamos tratar de assunto desde funilaria, pintura, mecânica, elétrica, tudo voltado para a área automotiva aí, né? E lembrando, pessoal, se você tem ideia, tem sugestões, pode deixar aí com a gente também, que a gente vai trazer sua ideia, sua dúvida para esse podcast aqui juntamente, principalmente com os profissionais da área, né? Pessoal, e nada mais, eu vou me apresentar aqui de uma forma mais resumida para vocês. Eu, Ellison Silva, trabalho na área automotiva também, né? Desde os 14 anos iniciei na área automotiva, comecei com autoelétrica, comecei trabalhando na autoelétrica. Porém, ao longo do tempo, eu gosto de autoelétrica até hoje, mas não me identifiquei muito com essa área aí de fios, instalações, nada disso. Então, acabei migrando para a área de pintura e reparos automotivos, né? Até hoje, eu trabalho na área aí, desde os 16, dos 15 anos, estou até hoje na área aí, né? Já trabalhei em concessionária, trabalhei em oficinas de médio e grande porte, né? E ao longo do tempo a gente vem aprendendo de tudo um pouco dentro de oficinas, né? Até mesmo a parte de estética automotiva, que está bem alta no mercado automotivo hoje aí, né? Então, pessoal, e hoje eu estou trabalhando na área automotiva, como eu falei para vocês, e na parte de suporte técnico da empresa Sherwin-Williams, né? Eu faço a parte técnica, né? E continuo ainda na área automotiva, beleza? Um resuminho sobre o Ellison e vamos direto ao ponto aí, trazer um assunto da linha automotiva para vocês. O que seria hoje o assunto que vamos falar aqui hoje? Acho que você já reparou aqui que a gente tem aqui um produto diferente aqui, né, que vocês estão vendo no fundo. Temos aqui também um convidado especial aqui do meu lado, o Emerson. Fala, pessoal. Exatamente, o Emerson, uma pessoa muito gente boa, pessoa profissionalíssima no máximo e como pessoa também sensacional. E pessoal, e começar por ele falando sobre hoje alguns pontos aí na pintura automotiva. O nosso assunto e tema de hoje será sobre alguns detalhes que você tem que ter na hora de pintar o carro, na oficina de pintura. Hoje em dia a gente sabe que o clima mudou muito, né? A gente sabe que tá bem complicado aí, tem alguns pontos aí que a gente tem que fazer um ajuste, né? Então, quais são os fatores importantes na pintura automotiva? Então, Emerson, se apresente pra gente aí e vamos direto ao ponto aí. Vamos lá. Fala, pessoal, tudo certo com vocês? Bom, o meu nome é Emerson, assim como o Ellison já disse aí. Eu faço parte da empresa Sherwin-Williams, atuo na área técnica, né, Ellison? Em todo o norte e noroeste aqui do Paraná, onde nós fazemos um trabalho de consultoria técnica, abrangendo todos os nossos produtos na parte de demonstrações, layout de oficina, enfim, todo esse processo de trabalhos da repintura automotiva. Exatamente, pessoal, bem lembrado aí. Ele é um consultor técnico diretamente da fábrica aí, beleza? Eu sou consultor técnico também da região aqui, norte do Paraná, né? Que seria o norte do Paraná, norte, né? Noroeste. Norte e noroeste, né? O Emerson já abrange uma região bem grande aí, cuidando das oficinas de funilaria e pintura, lojas e entre mais estética automotiva aí. Isso, né? Fazemos isso juntos. Né? Fazemos juntos isso daí. Só que de uma forma mais dividida, cada um na sua região aí, e ele também aqui trabalha junto com a gente na região aqui de Maringá, no Paraná. E pessoal, e é o seguinte, ele vivencia cada situação também muito mais que eu, às vezes, que eu ficava preso dentro de oficina, né? Então eu não tinha aquela vivência assim na prática, no dia a dia, tá andando, conhecendo mais oficinas, né? Hoje eu já tenho essa vivência, eu conheço cada caso, cada situação que se passa dentro de uma oficina de pintura, né? Sei que tem pessoas que têm mais experiência que eu aí, né? Mas graças a Deus eu estou crescendo e criando uma experiência também bacana aí. E o Emerson vai passar para mim, mediante a experiência deles e para vocês aí que está assistindo,
esses fatores aí que hoje pode acabar influenciando aí na pintura, né, Emerson? São bastante fatores. São bastante fatores, né? E o Emerson, eu separei algumas questões aí que eu colhi durante aí a visita nas oficinas, pessoal, exatamente sobre isso daí, tá? Eu colhi aqui, vamos começar aqui, eu passei em algumas oficinas e falou, Emerson, faz esse tipo de pergunta aqui. Se você for criar o podcast lá, no primeiro podcast, faz essas perguntas aí que eu quero ver. Ele já sabe, a maioria dos profissionais já sabe disso daí. Porém, eles gostam de sempre ter um profissional a mais para esclarecer isso daí, né? Porque no dia a dia, Emerson, você sabe que na correria, o profissional que está dentro da oficina é diferente, né? O tempo dele, né? Diferente, né? Nós está na parte técnica hoje até um pouco mais diferenciado, né? A gente não está muito na prática, né? Então a gente tem que entender esses fatores. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo primeiro assunto, Emerson. Aqui que mandaram para mim assim: mudanças de temperatura climática afeta ou não na hora de pintar um veículo? Afeta e bastante, principalmente nos tempos atuais que a gente está tendo muito calor, né? Então isso afeta bastante. É por isso que o fabricante, no caso aqui a Sherwin-Williams, ela tem produtos, né? Por exemplo, um verniz ou um primer. Então a gente consegue mudar catalisadores ou endurecedores, nós chamamos, e também os diluentes, né? Que alguns chamam de thinner. Então nós conseguimos mudar isso para atuar em diferentes temperaturas, ou dias frios, dias normais, que nós chamamos de temperatura média, então, ou quente. Tá, então vamos. Estão entendendo aí, pessoal? Vocês estão entendendo a questão? Então não é igual assim, vamos entrar nesse assunto aos poucos, porque agora fiquei curioso aqui também, mesmo eu já trabalhei nisso, então, pessoal, eu ficava amarrado a determinado tipo de catálise ali, né? Depois eu fui descobrindo alguns tipos de situações aí, então você quer dizer que tem um produto específico para cada temperatura? Para cada temperatura. Olha aí para você ver. No caso do verniz, vai ser sempre o mesmo. O que eu posso mudar é endurecedor, ou o catalisador, que nós chamamos, e também o diluente. Fazendo essas mudanças para as diferentes temperaturas, ou para dias frios, normais ou quentes, a gente consegue ter melhor eficiência do nosso produto. Do produto utilizado, exatamente. Então não é aí, pessoal. Porque esses dias eu passei numa oficina e o dono da oficina falou, cara, mas na minha época lá, eu fazia tudo com isso aí, nunca deu problema. Agora, hoje em dia, aí tá dando um monte de problema. Na verdade... Mas eu acho que é porque mudou muito o clima também de antigamente. Mudou o clima e também mudou a tecnologia dos produtos, né? Por exemplo, vou falar da minha época também, né? Eu venho lá de trás, desde quando existia aí as lacas, né? Esmalte sintético, não tinham os produtos que são catalisados. Ele já trabalhou em outras indústrias aí, multinacionais então, também. Então eu venho de uma área onde eu trabalhei dentro de uma empresa, onde nós formulávamos os produtos para lançar para o mercado. Então vocês criavam ali, ó? Isso, criávamos produtos, primers, tintas e vernizes, fazendo a formulação desses produtos para lançar para o mercado. E com isso, lá também tem uma área onde são feitos, né? Os testes, onde vira, por exemplo, uma oficina de repintura automotiva. Então tudo que vai vir para o mercado, eles testam lá como se fosse numa oficina. Exatamente. Que interessante, pessoal. Dá para você ver que para chegar o produto aqui na partilheira da loja, tem todo um teste antes, né? Tem todo um teste antes. E por que, como nós entramos nesse mérito de diferentes temperaturas, o que acontece? Hoje, em todas as oficinas que a gente visita, você visita várias oficinas, eu também visito, e nós visitamos essas oficinas, e geralmente é sempre comprado o produto com um único tipo de catalisador e um único tipo de diluente. Isso é verdade, é verdade. E aí, a própria oficina não diversifica isso. Mas você acha que isso aí seria um mal do lojista, assim, do vendedor? Aí tem os dois lados. Tem os dois lados. Do lojista, às vezes, não passa isso pro pintor, pro preparador que vai lá comprar o produto, o lojista não passa, e às vezes também um pouco da falta de conhecimento, ou até mesmo a oficina que não quer diversificar os produtos e compra sempre o mesmo. Quer dizer, tipo, por causa do custo, talvez? Exatamente. E isso pode acabar afetando na produtividade e na qualidade. Acaba afetando essa... Interessante, cara. Para você ver, pessoal, que hoje em dia, então, que nem o Emerson falou, já saiu variados tipos de produto para diferentes climas, né? E hoje, realmente, cara, a gente vê aí que de manhã aqui, mesma loucura. De manhã tá aí meio que friozinho, daqui a pouco, depois do almoço, já tá 40 graus quase aqui. Você tá doido. Exatamente. Lá atrás, como você disse,
Nós tínhamos o esmalte sintético, por exemplo, que pintava os carros, né? E com as tecnologias, né, foi desenvolvendo, foi avançando a tecnologia, saiu um esmalte PU, que já é catalisado, 2 componentes. E aí onde mudou a questão de qualidade e resistência, aí onde mudou todos esses fatores para melhorar o trabalho também do profissional que vai utilizar o produto. Interessante. Isso não existia antigamente. Não existia. Então, para você ver, pessoal, que a tecnologia não evoluiu só na parte de eletrônicos, veículos, né? Evoluiu a evolução na parte química, né? É geral. Geral. É. Interessante isso aí. Então, vamos começar então, Emerson, já que a gente está aqui alguns produtos, a gente trouxe alguns produtos aqui, né? A gente já está falando dos climas, que cada produto é para um clima, né? Vamos começar aí. Quais os produtos que devem ser usados aí nos variados tipos aí de clima? Qual é o produto? Dentro do portfólio de produtos. E a catálise, né? Você falou que é um catalisador também, né? Dentro do portfólio de produtos, nós temos produtos desde a linha convencional, né, que é uma linha de entrada, a linha médios sólidos, depois parte para uma linha altos sólidos, até uma linha premium, que são as linhas base d'água. Certo. No caso. Então, aí, todos esses produtos eu consigo diferenciar utilizando diferentes catalisadores de diluentes para eu ter uma melhor performance no momento que eu estiver aplicando, independente se tiver um dia frio ou um dia muito quente. Muito quente. Isso. Então, vamos começar, por exemplo, assim, hoje está um dia... vamos falar do calor, vamos começar pelo calor. Hoje está um dia... Não, vamos apanhar o frio. Tá frio, o que nós deveríamos usar? 15 graus aí. 15 graus, o que seria mais ou menos aí? Então vamos falar do verniz, né? Certo. Vamos falar de um verniz aqui que é muito utilizado nosso, que é o 8937. É um carro-chefe. Seria esse aqui, né? É, o carro-chefe. Pessoal, a gente tá aqui da Lazuril, a gente sabe, o pessoal fala, tá falando da marca da Lazuril. É aqui. É com o carro-chefe, né? O 8937. Isso. Né? Esse verniz, eu tenho 3 tipos de catalisadores. 3 tipos? Eu tenho um catalisador para temperatura abaixo de 20 graus, certo, né? E tem um catalisador para temperaturas normais e tem um catalisador para alta temperatura. Olha só. O que seria alta temperatura? Seria 3 tipos, então, de catalisador. 3 tipos. Por quê? Porque a nossa temperatura varia muito. Varia. E aí, o que acontece? Nós, por exemplo, você citou aí um dia quente. Dia quente. Então, um dia acima de 30 graus, eu já posso mudar o catalisador e também o diluente. Então, eu mudando isso, o verniz vai ser o mesmo. O verniz é o mesmo. Ele... É o mesmo. Sim. Eu vou mudar o catalisador para um catalisador para dia quente e um diluente. Esse aqui seria também para dia quente. O 67. Esse aqui para... Esse é o 67, que é para o 8937, alta também para a temperatura, nossa linha de quente. poliuretanos. Sei. E para um dia frio seria, então... Para um dia frio seria o 66. Tá, então aqui nós temos o 67, pessoal. Esse aqui é para dia quente. Acima de 30 graus. Beleza, tá aqui. Quietinho. Agora, abaixo de 20 graus, nós temos o 66. Ah, esfriou um pouquinho, já vamos usar... Abaixo de 20 graus. Abaixo Inverno, o 66. Isso. Seria isso aqui, pessoal. Exatamente. Olha que interessante. Olha, eu falo pra você, a tecnologia hoje em dia é fundamental também para ajudar aí o trabalhador na hora. E aí fez um dia... Meio termo aí, não tá meio termo, nem... É o próprio 65, que é o mais utilizado hoje. Aí, pessoal. Entendeu? Eu falo pra você que eu passo nas oficinas, às vezes, tem pessoas que não sabem disso. Isso. Eu falo pra você. E o pessoal também, Edson, confunde um pouco o nosso 66. Como assim? Como assim? A maioria acha que o 66 é um catalisador acelerado. Ele acelera o processo. Entendi. Mas não. Tipo, para secar mais rápido. Assim. Não. A secagem de todos esses catalisadores aqui no produto final vai ser a mesma coisa. Ele vai mudar o inicial. Então pode acontecer alguma coisa se eu usar isso aí. Exatamente. Tipo, por exemplo, você citou o dia quente. Eu tenho que usar o 67. Certo. Aí o pintor, no conhecimento dele, vai falar assim, não, eu vou usar o 66. Porque eu quero que seca mais rápido. Sim. Mas como ele é um... Tem que entregar o carro hoje. Exatamente, mas aí está usando o catalisador errado. Existe um outro catalisador para isso. Sim. O 66, como ele é para um dia frio, o que vai acontecer num dia quente? Ele vai evaporar muito rápido inicialmente e vai alterar o meu aspecto e brilho. E aí o que vai acontecer? A maioria vai culpar o produto. O produto é ruim, murchou, perdeu o aspecto, perdeu o brilho, a distinção de imagem. Isso acontece muito, rapaz. Por que isso? Porque na reação da temperatura, reação de secagem, ele vai fazer uma secagem muito rápida, vai secar, vai deixar o aspecto
ruim e com isso... Aí por isso que fala é por isso que fala, o verniz murchou. Isso, o verniz, muitas vezes. Acontece de esse é um dos fatores principais. Fervura. Seria isso também? Ferver. Um dia quente usar um 66, ele evapora muito rápido. Vai acontecer. Então, resumindo, o pessoal usar esse 66 num dia quente dá margem para margem para erro. Exatamente. Entendi. É por isso que nós estamos fazendo isso hoje. Para tentar conscientizar as pessoas que utilizam o nosso produto, utilizar da maneira mais correta possível, como manda a nossa norma técnica. Né? Então, um dia quente eu uso o catalisador correto, um dia frio eu uso o catalisador específico para o dia frio. E aí eu vou evitar os possíveis problemas aí. Entendi. Então, por exemplo, assim também, isso aí que nem nós estávamos falando de diluente, você acabou de mencionar. Sim. Então, isso teria uma ligação então, com o catalisador também? Sim, tanto quanto o catalisador ou o diluente. Porque nós também temos. Então vamos falar um pouquinho deles também, para o pessoal entender, porque senão depois só usa aí variado, né? Eu acho que tem os específicos, você quer dizer, né? Exatamente. Assim como os catalisadores nós temos para as diferentes temperaturas, nós temos também os diluentes para diferentes temperaturas. Correto. Então vamos lá, vamos guardar aqui os vernitos, só nós já destacou eles aqui com o catalisador. E vamos colocar os diluentes. Vamos colocar agora os diluentes, que também como se fosse um casal aqui, então. Um exemplo, como se fosse um casal, E nesse caso, a nossa região aqui, o norte e noroeste, acho que a menor parte do tempo do ano faz frio. Faz frio. Então é um tempo ameno, um tempo de temperaturas médias, ou é quente. Geralmente é mais quente. Tem dia que é uma loucura, pessoal. Às vezes você sai daqui, tá chovendo, já tá frio, tá quente, tá sol, né? E isso é uma complicação dentro da oficina, porque quando existe a chuva, e aí o cara fala, vai esfriar, eu vou usar um produto para tempo frio, certo, né? Para baixa temperatura. Só que tem um porém. Tava calor, choveu. O que causa? Causa a evaporação e fica aquele mormaço e uma neblina que nós não vê. Uma umidade. A umidade onde condensa essa umidade. E isso grudaria na porque é um processo de reação. Sim. Por exemplo, eu apliquei um verniz, ele está em processo de evaporação. Está reagindo ali, né, o catalisador com o verniz, com a resina do verniz, então, com o diluente, está tudo reagindo e fazendo essa secagem. Quando eu tenho muita água no ambiente, umidade, né, e aquilo está evaporando. Está evaporando junto ali com uma coisa puxa a outra. É por isso que muitas vezes dá o blushing, que a gente fala, que é aquele branqueamento na pintura também. Já aconteceu comigo isso aí pintando, viu? Exatamente. Principalmente num prata, sabe? Devido a essa umidade. Uma coisa puxa a outra, por conta da reação, da secagem ali e do catalisador também, que é tudo química, né? Então é bem complicado. Interessante. Então aí o diluente seria o mais usado que eu sempre usei, depois que eu conheci outros, né, que para outros tipos de atividade. O mais conhecido é esse aqui, o Hermes. O 454. Exatamente. Como todos os diluentes que nós temos aqui, ou thinner, né? Thinner diluentes, né? Todos eles são universais para nossa linha. Certo. Então nós não trouxemos aqui, né? Mas nós temos o 470, que é para dias frios. Sim, é porque não cabe tudo aqui, pessoal. Então acabou aqui. 470, que é para o dia frio. O próprio 454, como ele é para dias normais, que a gente fala, dias a menos aí, de temperaturas entre 20 e 30 graus, é o mais utilizado. E depois, para temperaturas acima de 30 graus, nós usamos o 490. Então, por isso existe a importância. Por exemplo, eu posso utilizar um produto com 65, que é para dia normal, e só mudar o diluente? Posso fazer isso, pessoal, sem problema nenhum. Então eu vou estar ajudando o produto a ter uma melhor performance e uma distinção de aspecto e brilho melhor. Então, se eu usar o 490 no dia quente, é o ideal. É o ideal. Seria o recomendado. É porque a gente vai comprar, o que mais... É raro, às vezes, alguém mostrar pra gente esse produto aqui. Você que é dono de oficina, e você sabe disso. Às vezes acontece de chegar na loja e vender isso aqui, que é o mais conhecido, né? Exatamente. Às vezes, algumas lojas só vai ter esse para vender. Só vai ter esse. E ela não vai oferecer, ó, eu tenho... Hoje está muito quente, ó, usa esse diluente que vai evitar os problemas. Porque talvez não tenha. Ali não. E aí não tem. E o cara acaba utilizando esse. Sim, aí é onde também dá uma margenzinha de... onde... E eu tô vendo aqui, Hermes, também tem um outro ali, um galãozão, cara. Ali é um diluente diferente, né? Parece que é... Cara, esse é um diluente lançado recentemente. Certo. É o 455. Exatamente. Eu vi 455. Falei, esse trem... É o 455 substitui o 454? Não.
Não é que ele é o substituto. O 454 está Já aí. falaram isso pra mim, falando da substituto. Não, então ele é um diluente. O 454 é um diluente universal. Sim. Tanto para PUs como para É um tinta multiuso. poliéster. Como fosse um multiuso, você pode usar. Para primer, Pra tintas tintas. e vernizes. Top. No caso do 455, Aham. por conta de um verniz que nós trouxemos lá de fora, da Sherwin-Williams, o diluente dele é um outro. Sim. Então aqui no Brasil ele foi lançado como 455 o código, né? E aí o que acontece? Ele é um diluente mais nobre, e aí o que ele vai fazer nos esmaltes PUs e nos vernizes? Ele vai dar uma retenção de aspecto e brilho melhor, principalmente do brilho. Ele vai deixar o brilho melhor porque ele tem aqui solventes, né, composições de solventes. Então muda a composição dele para os outros. Isso, mais nobre, onde o verniz ele vai ter um comportamento um pouco diferente, onde vai ficar com o melhor Olha brilho. que interessante. Então pode estar usando esse aqui também, se quiser. Pode estar usando também. Esse aqui tem para um dia quente, algum frio assim, ou seria... Não, ele é como se fosse aí, em questão da temperatura, o 454. Porém, ele aguenta um pouquinho mais de temperatura aí do que então, o 454. Então, se eu quiser usar só ele no lugar do 454, eu posso. Pode usar. Show de bola, pessoal. Aí, ó, se você não tem um conhecimento aí nesse tipo de diluente, né? Então, pode estar facilitando para você aí também. Isso. Interessante, né? Então... fazendo uma ressalva aqui do diluente 455, posso substituir o 454 por ele? Posso, sem problema nenhum. Porém, eu tenho que lembrar que só não na tinta poliéster. Né? Eu posso usar ele primer, primer, vernizes e esmaltes PU. Né? Porque ele é para poliuretano e não para poliéster. Olha só, pessoal. Aí, ó, tá vendo? Fica a dica para você aí. Então, essa daí é uma novidade aí que muitas pessoas... que nem você falou, talvez na região não tem, né, na loja. Então, é por isso que acaba passando um pouco batido. Isso, às vezes tem lojas que não vai encontrar alguns produtos que nós estamos falando aqui. Sim. Então, resumindo aqui agora, na parte de diluente, nós já falamos dos catalisadores. Diluentes. Então, um dia quente, para um dia quente, nós pode estar usando 490, pessoal, que é esse aqui, embalagemzinha branca. Um dia normal. E um dia normal, o 454 aí, que é o padrãozinho conhecido aí pela galera. E também, Edson, a gente pode só fazer um adendo aqui em relação a essas diferentes temperaturas, né, que a gente sofre aí. Sim. O que acontece? Lá na fábrica, o fabricante, quando ele vai confeccionar um produto, ele confecciona lá no laboratório, já algo mais climatizado, e todo produto, né? Ele é confeccionado, por exemplo, aqui eu tenho uma viscosidade de um produto de fornecimento, né? Então essa viscosidade, tudo isso, ele é formulado em uma temperatura entre 20 e 25 graus, mais ou menos ou 26 ou 24 graus. Olha só. Então ele é para isso, né? Ele trabalha dessa forma. É por isso que às vezes quando eu tenho um dia frio, eu vou aplicar, por exemplo, um verniz, diluindo ele com um catalisador e um diluente, catalisando ele normalmente com um diluente e catalisadores ali, onde eu vou sentir às vezes na aplicação. Então por quê? Na aplicação você sente essa diferença. Todo produto em uma temperatura mais baixa, ele tende a aumentar a viscosidade. E numa temperatura mais alta, ele diminui a viscosidade. Ou seja, ele fica mais grosso ou mais fino. É por isso que daí eles falam assim, parece que murchou, seria mais ou menos isso? Ou murchou, ou na hora de aplicar, o cara percebe que ele está mais grosseiro, mais cascudo, que nem o pessoal fala. Né? Você falou E aí, isso é importante na pintura, viu? Na hora que eu... A temperatura modifica a aplicação. Tá vendo, pessoal? Por isso que é importantíssimo, né? Isso acaba influenciando, né? Porque muitas vezes a gente passa nas oficinas, porque a gente tá falando desse assunto, passa nas oficinas, e a gente é questionado, não, cara, isso não influencia, isso não tem nada a ver, eu sempre pintei assim, nunca deu problema, mais uma hora dá. Aí é onde o produto aqui deu problema. E tudo isso, juntando tudo isso que nós estamos falando, Edson, sobre a catálise, usar o thinner correto, usar o catalisador correto, mas tudo isso também entra na questão da catálise, eu catalisar a quantidade correta ou a volumetria ali. Essa é uma pergunta que mandaram. Usa-se régua? Usa um copo de catálise? Não, eu faço tudo no olho. Dá certo? Até dá, mas uma hora dá errado. Agora é outro assunto que nós vamos entrar aqui, pessoal. Mandaram aqui pra gente aqui assim, ó. Catálise e diluição de produto é algo sério que se deve ficar atento a que pontos? Catálise e diluição. Para facilitar a catálise e diluição, o que se deve usar? Hoje nós temos ferramentas para catálise e diluição.
A mais normal delas é uma régua de catálise, ou o nosso copo de catálise. Nós não trouxemos aqui, pessoal, porque senão vai ficar muita coisa, mas eu vou mostrar para vocês na tela. Essa régua que está aparecendo aí no canto da tela. Seria essa régua aí, né? Que a gente está colocando aí Isso, na edição. Exatamente, essa régua que vai ser colocada aí. Então a régua, ela faz ali as medições corretas, específicas para cada produto. Toda oficina deve ter essa régua aí. Tem que ter, né? Tem que ter, né? O correto seria ter, mas infelizmente aí a gente sabe que tem muitos que não utilizam. Vai no olho, né? Vai no olho. E no olho, infelizmente, não é o aconselhado, seria... No passado, funcionava porque a maioria dos produtos não eram catalisados. E não tinha também tanta opção assim, de produto. Porque hoje você pega um produto 2 para 1. Eu tenho 2 partes de verniz para uma de catalisador. Então eu tenho meio litro para 250 ml. Nessa questão, a margem de erro é um pouco menor. Mas quando eu tenho, por exemplo, um primer que é 8 para 1, eu tenho 800 ml para 100 ml de catalisador. Então eu geralmente não vou utilizar toda a quantidade desse primer. Eu vou utilizar menos da metade da lata. E aí, quando eu cataliso no olho, eu não tenho ideia se eu estou colocando corretamente. Eu passando a catálise, isso que eu ia falar agora. É pior do que a falta. Então seria pior. É onde entra... Por exemplo, eu passando um catalisador em um primer, ele vai secar, o excesso do catalisador vai fazer com que a secagem altere, vai demorando mais tempo. Ela vai demorar mais tempo para secar, porém, depois que seca, a dureza vai ficar maior. Aí eu vou sentir aonde? No primer, no lixamento. No lixamento. Exatamente. É por isso que às vezes uns polidores vai polir o carro e fala, cara, parece que tá emprastando ali. Não seria mais ou menos isso? Parece que tá bom lá e o carro faz doidinho. O verniz, quando passa o catalisador, ele demora, por exemplo, um pouco mais para secar do que o normal. Só que depois que ele tem a cura completa, ele vai ficar mais duro. E essa dureza é onde o cara vai sentir na hora de polir. Na hora de polir. Aí é o polidor, ó, tá vendo? Parou de gravar ali, né? Já vou ponhando um play de novo aqui. Tá gravando aqui na rede, aqui, nós tá gravando com outra câmera aqui. Então, essa tabela de catálise, peso e volume, nós temos. Seria essa tabela aqui, pessoal. Tá no canto da tela aqui, que eu tô colocando para vocês. Seria exatamente essa tabela. Exatamente essa. Então é muito importante. Por exemplo, eu tenho uma balança na minha oficina. Eu tendo essa balança, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar essa tabela, a quantidade que eu escolher ali, seja de 50 ml a 1 litro, a 1000 ml, eu consigo utilizar a quantidade correta do verniz, do catalisador e do diluente. Então, em peso. Então, na balança, não temos margem para erro praticamente. Se eu pesar ela tudo certinho, a margem de erro é praticamente zero. Praticamente zero. Aí, pessoal, para vocês verem, interessante que é usar aí as ferramentas adequadas até na hora de fazer a catálise. Isso. Né? Pode falar. Não, a gente está falando de quantidade de catalisadores, né? Acontece muito nas oficinas, pessoal, o quê? O cara compra uma caixa de catalisador, de primer. Comprou uma caixa de primer, vem 6 primers e 6 catalisadores. Um catalisador para cada... que é o kit, né? Kit. E aí o que acontece? O cara vai usando... Tem 2, 3 primers ainda na caixa, mas acabaram os catalisadores. Então acontece também de não bater a medida. Por quê? Catálise no olho. Então vai usando sempre a mais. Então se eu usar praticamente a tabela 100% com exatidão, eu tenho economia de material. Seria isso. Também. Aí, pessoal, você que é dono de oficina, se você puder usar uma tabela, né? A gente tá falando isso, às vezes o pessoal tá falando que só da Lazuri, mas acho que outras marcas devem ter tabela. Eu acho que todo mundo tabela, tem isso aí, sim. Então, os grandes fabricantes de tinta, todos eles têm independente do produto que você for usar, né? Porque tem gente que usa outras marcas, usa a tabela ou a régua com uma exatidão, né? Exatamente. Então, pessoal, para vocês verem que a ferramenta de catálise é fundamental também. Então, Emerson, nós destacou aqui as catálises, né? Destacamos aqui os vernizes, né? Sim. E, cara, eu tô vendo aqui que tem um verniz aqui bem diferente aqui. Tem um verniz aqui... Esse é o nosso verniz da Ultra 7000. Da Ultra 7000. Isso. Eu já conheço esse verniz aqui, só que eu quero que você passe pra galera aí a diferença desse verniz. Vamos lá. Quando chega um cliente que quer um carro rápido, não vai usar isso. Seria esse? Seria esse. Exatamente. Lógico, lembrando que esse rápido é quando eu tenho pequenos reparos, né? Eu não vou fazer
um carro geral. Esse pequeno reparo, vamos lá. Porque eu já seria deparei com algumas situações. Uma peça, Sim. 2 peças. Ah, então né? tá, porque me chamaram um para-choque, uma bochecha de um para-choque, pequenos reparos, né? Agora eu vou fazer uma a linha Fast Repair que nós chamamos. Fast Reparo, né? Que seria a linha rápida. Isso. Cheguei numa oficina esse dia, o cara falou, cara, esse verniz não presta. Vai-se embora. Falei, por quê? Falou, acabou com a minha pistola de pintura e ainda acabou com o meu serviço. Mas como acabou com a pistola de pintura? Falou, secou lá dentro, não deu tempo nem de aplicar. Aí eu falei, tá, mas o que você foi pintar? Aí ele vem aqui pra você ver. Ele tava lixando já o carro pra pintar. Uma Fiorino, lateral inteira, olha o tamanho da Fiorino. Não, aí é uma área grande. Aí é uma área grande, aí já né? não é recomendado. Não é recomendado. Então não seria... Aí nós temos outros produtos para isso. Tá. Então o HPC 15, se eu quiser fazer um paralaminha, um para-choquinho... Isso. E um capu... vou fazer um para-choque, só o para-choque. Pode fazer tranquilamente, você vai conseguir fechar o para-choque com 2 passadas. É lógico, a gente tem que levar em consideração como ele é um verniz altamente produtivo. Ali. Mostra aí, Edson. Como ele é um verniz altamente produtivo, né, Edson? Isso. O que acontece? Ele é um verniz que eu consigo aplicar uma peça e fazer o polimento dessa peça em 90 minutos. Ou seja, em 1h30, 1h30. esse verniz vai ter a cura completa e eu vou conseguir. Esse produto é homologado, ele é com as montadoras, então é isso. É por isso que ele seca rápido, assim, o que promete. Então eu não consigo fazer, como você disse, uma lateral inteira, porque aí eu vou ter problema. Então aquele tempinho que o pintor tem ali de descansar a pistola ali, esquece isso aí. Pessoal, ele não é um verniz. Ele não é um verniz que você vai utilizar ele. Eu vou dar uma mão numa peça, a primeira passada. Geralmente num verniz como esse, 8937, eu passo a primeira mão. Dá um tempo, eu vou dar ali uma recomendação da norma técnica do produto de 5 a 10 minutos. E vou aplicar a segunda mão. Então esse daqui, o convencional, a gente consegue dar um intervalo. Consegue sim, sem problemas. Esse já é o recomendado pelo fabricante, 5 a 10 minutos. Um verniz produtivo para 90 minutos para polimento como esse... Já? Não, eu tenho... É no máximo 5 minutos, se não for menos. Olha só. Tá? Por quê? Porque ele tem uma secagem ultra rápida, e aí eu tenho que aplicar uma passada na peça... É o tempo que eu vou dar uma olhada, ver como é que essa peça ficou ali em questão da camada que eu dei na minha primeira passada e já vim com a segunda e finalizou. E finaliza, acabou. Olha que interessante. Entendeu? Então, como fosse uma mão sobre demão, mas não exatamente isso. Não uma mão sobre mão, exatamente. Mas eu tenho que dar aquele tempinho de uns 2, 3 minutinhos. O máximo, né? E o Emerson, eu vejo muitos profissionais, né? A galera tem especializado, às vezes, muitas vezes, de estética automotiva, principalmente, em recuperar farol amarelado, né? Essas coisas. Esse é um verniz altamente recomendado. Seria esse daí ser recomendado? Eu vou falar por quê depois. Eu vejo muitos usando esses convencional aqui, né? Depois ele fala assim, eu vernizei com aquele verniz lá, mas passou 6 meses, tava tudo amarelo de novo. Sim. Por que isso acontece? O que acontece? E com esse aqui não. Só eu posso aplicar um verniz convencional no farol? Sem problema, pode passar. Porém, por que nós recomendamos o HPC 15? Além dele ser um verniz ultra produtivo, um verniz de altos sólidos, realmente, né? Para quem não entende o que é o sólido de produtos, né? Quando a gente fala produto de altos sólidos, é a camada seca que fica na peça depois que tudo evapora. Esse é o alto sólido, que seria o sólido. É a camada seca que fica. A camada, pessoal. Então, quando um produto é alto sólido, ele vai dar uma maior micragem de produto na peça após seco. Olha, que interessante. Então, esse produto ele indica... Então, para quem não sabia, o que seria o alto sólido, o sólido, né? Exatamente. Aí o que acontece com esse produto? Além dele não precisar dar uma seladora para plástico... Então não precisa passar... Você vai lixar o farol, fazer todo um trabalho, tirando tudo aquele amarelado, fazendo o refino das lixas. Sim. Né? Finalizou isso, vai limpar, vai usar a nossa solução desoleante ou desengraxante, como muitos falam, né? Vai usar isso e depois já vai aplicar o verniz. Catalisado na catálise de 5 para 1 para 1. 5 para 1 para 1. E tem a tabela dele também, né? E tem a tabela também, a régua de catálise, tudo certinho. Olha que interessante, pessoal. Então, você que gosta de recuperar farol amarelado, esse aqui pode aplicar, porque ele tem uma durabilidade até maior, né? Ele praticamente... tem proteção, a resistência dele, uma proteção UV extremamente alta. Seria maior do que as outras. Porque todo verniz parece que tem uma proteção UV, né? O que acontece nos testes feitos em laboratório, lá na fábrica, usando um verniz convencional, seja ele alto sólidos ou não, vai ficar bom, o farol vai ficar bonito, vai renovar o farol, vai embelezar, vai
Vai fazer tudo isso com farol. Porém, com o tempo, a parte frontal do carro recebe muitas pedrinhas na estrada. Então, para ele desplacar ali, ou ele ter muitos pontinhos ali de falhas, é grande. E o HPC 15 ele já é um verniz com maior resistência, né, e mais específico. Também por questão do V dele. E aí ele é um pouco mais duro que os outros mesmo, porque quando eu trabalhei com esse verniz aqui, a gente fazia uns reparos, a gente acabava aqui tentando polir depois, você sente que ele é um pouco mais duro mesmo, a dureza dele. Ele é um verniz produtivo, né, para trabalhos rápidos. Isso. Mas você vê que isso, por exemplo, no retoque ali, se você não matar direito, queimar certinho, para você conseguir quebrar na lixa, dá um pouco de trabalho. É por isso a importância. Aí, nele, como ele é 5 para 1 para 1, então o catalisador é único, é o H80 aqui, tá todo mundo vendo. Eu vou fazer 5 partes do verniz para uma do catalisador, aí entra a questão anterior nossa. Ah, tá, mas tá um dia frio, ou tá um dia normal, ou tá um dia quente? Ah, não, mas tá dia quente. Aí eu vou utilizar o 490. Não, tá um dia normal, vou usar o 454. Ah, não, eu quero melhor performance, usa o 455. Entendeu? Que interessante. Então, tudo isso aí é importante na hora de eu aplicar. Porque se eu aplicar esse verniz de um dia quente com o thinner 454, por exemplo, a secagem dele vai ser mais rápida do que o normal ainda. Porque é um thinner que num dia quente ele evapora mais rápido, né? É isso. E você pode fazer um teste, pessoal, em casa, às vezes, um profissional que trabalha aí, né, na oficina, pode fazer um teste. Se ele passar isso aqui com um pano, por exemplo, assim, na lata, ele vai ver que evapora mais rápido, né? Comparado com os outros, exatamente. Né? Ele vê que evapora mais rápido. Temperatura quente, né, cara? Sim. Então é interessante esse verniz aqui, pessoal. Um diferencial, né, que tem aí para você estar usando para fazer reparo rápido e farol, principalmente farol, né? E para farol rende bem, né? Porque pouca coisa, né? Sim. Não, rendimento, eu com 30 ml desse verniz, você faz um farol. E já se paga o produto aí. 30 ml é muito pouco. É, muito pouco. Você faz o farol. Então, pessoal, para vocês verem que cada produto é voltado. Mas na minha época, pessoal, tem muito disso. Pessoal que é antigo, principalmente. Na minha época não tinha isso é inventando moda, isso aí é... mito que todo mundo se pega, porque como ele é um verniz produtivo, o que acontece? Ele é 1h30 secagem para polimento. E ele aguenta a borrachada mesmo. Cumpre o que fala. O que promete aí, né? Aí o pessoal fala assim, não, mas aí eu sei que todo produto que seca muito rápido murcha. Realmente, em alguns casos, sim, eu até concordo, em partes. Por quê? Quando eu tenho um verniz, por exemplo, como o 8937, aí eu quero fazer o 8937 secar igual esse daí. Aí geralmente, o que é usado? É um acelerador de secagem. Aí o acelerador de secagem usado em quantidades erradas, aí é faz o murchamento. Acontece o murchamento. Aconteceu bastante, às vezes, fazer isso. Porque aí é 2% sobre o componente A. Aí eles acham que tem, acelerando vai ser a mesma compatibilidade. Aí é colocado muito, ele acelera muito rápido, aí ele perde. Aí você quebra o efeito do produto. Isso. Então, para você ver, pessoal, um pouco também a gente tem que ser sincero, tem que quebrar um pouco esse tabu. Na minha época não existia isso, não sei o que. Não, hoje modernizou tudo, pessoal. Tem que abrir um pouco a mente, porque é muito produto mesmo. Inclusive, a gente vai destacar um outro produto aqui, que nem, por exemplo, plástico. Né? Sim. Esse para-choque poroso que vem, né, tudo. Hoje tem bastante carro. Hoje tem bastante carro. Moldura ali de roda, caixa de ar. Exatamente. Pega um Fiat Idea, um Jeep, né? Você vê, é cheio de saveiro, né? Tem aqueles para-choque preto ali. E depois para pintar aquilo ali, ficar igual, cara, é um trabalho para fazer aquilo ali. Exatamente. É por isso que nós lançamos, qual produto? O Bumper Coat. O Bumper Coat. Pessoal, é esse produto aqui. Mas eu vejo muitas vezes, a gente passa no lugar, tem bastante gente que já usa, tá? Isso aqui é bem conhecido. Muitos aí, é elogiável. Isso aqui tem muita gente que usa. É um produto extremamente funcional bacana, e cumpre com o que promete também. Porém, excelente qualidade. Tem um lugar antigo aí, no povo mais antigo, que eles ainda chegam e falam: eu faço isso aí com o preto fosco. Eu pego a tinta dura. Faz mesmo. Inclusive, fica bonito o trabalho. Eu vou em oficinas que os caras fazem com preto fosco vinílico, com a laca, com o famoso duco, né, uma laca nitro. Os caras fazem, regula a pistola ali, aplica e deixa um aspecto igual ao original que nós falamos. Eu já vi, fica bonito. Também, já fica bonito. Porém, a questão não é só ficar bonito e ficar bom na hora. A questão diferença para isso aqui. A durabilidade e a resistência durante o longo tempo. O Bumper Coat ele foi exclusivamente desenvolvido para isso.
Inclusive, o bumper coat eu não preciso também utilizar a seladora para plástico. Olha aí, pessoal. Então eu vou recuperar aquele plástico, vou fazer um trabalho, vou lixar, vou utilizar ali o desengraxante, tirar toda a contaminação da peça. Então não precisa. E aplico diretamente, só usar o produto. Só usar o produto. E ele tem também uma certa diluição, assim, o pessoal de casa aí, os profissionais. O bumper coat, ele vem aqui. De casa não, né? Vamos falar os profissionais, né? Profissionais. Das oficinas aí, exatamente. Do ramo de repintura automotiva. O bumper coat é um produto que ele vem pronto para uso, mas numa viscosidade bem alta, então ele vai ficar com a granulometria dele bem grossa, a textura dele. Sim. Ele vai dar uma textura alta, né? Então essa textura o pessoal, dependendo do carro, geralmente não é usual para o carro. Sim. Então ele tem uma diluição aí de 10 a 80%. Geralmente aquele granulado bem fininho. Por isso que eu falo, porque tem uns que variam. 80%. Tem umas peças que elas já é mais graúda, tem outras que é média, tem outras que é bem fininha, você quase nem percebe muito, né? Isso, e ele faz todo esse trabalho. Então, qualquer Então eu consigo controlar aí a granulação na aplicação. O ideal, pessoal, para esse produto, aplicar com uma pistola de primer, que tem pelo menos aí um bico 1.7 para cima, porque um bico 1.4 é muito fechado, eu não vou conseguir ter um trabalho, uma performance do produto. Isso aí eu encontrei esses dias, Hermes. Passei numa oficina e exatamente essa situação. Fui chamado para uma situação, aí o cliente falou, cara, esse produto aqui, para mim, não prestou também. Falei, mas o que aconteceu? Com certeza vai aplicar com uma pistola. Fui aplicar no para-choque de uma Saveiro. Não saía. Falou, isso aí eu tive que diluir, virou um preto fosco. Se eu soubesse que ia virar um preto fosco e diluir tanto, eu tinha comprado um preto fosco. Então eu falei, deixa eu ver o que aconteceu. Aí eu falei, você aplicou com o quê? Eu falei, com a minha pistola. Ele mostrou assim, uma pistola 1.3. Então aí já não é recomendado. Aí não tem como. Aí a hora que eu falei para ele, meu amigo, você tinha que pegar uma pistola. Você tinha que pegar uma pistola 1.8 ou 2.0, no mínimo 1.7. E aí sim, pelo menos uma 1.7. Aí entra outra aquela questão. Aí onde ele falou, mas o vendedor não me falou. Exatamente. Esse é o grande. Aí na hora ele já pegou o telefone e já ligou pro vendedor. Pô, cara, você falou, me vendeu o produto e você não falou que tinha que usar uma pistola 2.0 ou 1.8? Falei, não, calma aí. Calma aí. E também a gente recomenda a aplicação dele não só fazer a textura, porque logo de início você já consegue fazer a textura desejada conforme a diluição e vai ficar bonito. Mas o legal, a primeira passada, até mesmo, ou se você quiser dar mais proteção, aquela proteção de impacto, né, e tudo mais, uma resistência melhor, você aplica uma camada mais grosseira ali, uma primeira camada, primeira mão, aí você pode vir com uma segunda para depois fazer o acabamento de efeito fininho e tudo mais, porque aí você vai ter uma micragem de produto para dar proteção para a peça. Olha que interessante. Então, pessoal, é isso aí. Esse produto aqui, para quem não conhecia, pode estar usando aí no lugar do preto fosco, os profissionais, né, da área. Quem já usa, show de bola, vai continuar tendo problema algum, né? E, pessoal, é que nem a gente sempre fala, o bate-papo da gente aqui, o intuito é sempre mostrar para vocês dicas na área tanto de pintura automotiva, repintura, vamos trazer conteúdo de estética também aqui, automotiva, né? Os produtos que lançou, que é muito produto. Para quem não sabe, a Sherwin-Williams, ela entrou também nesse ramo de estética automotiva premium, né? Exatamente. Então, hoje tem muitos produtos excelentes. Exato. E muitas vezes o pessoal de casa que está assistindo pela primeira vez deve estar perguntando aos profissionais também aí das oficinas, mas você já vai falar de produto da Lazuril, da Sherwin-Williams? A gente vai sempre trazer produto que nós trabalhamos lá. Nós trabalhamos lá. Vai realmente. Mas a gente vamos trazer profissionais aí também, aí de outras áreas aí, né, que queira fazer algum intuito aí, algum assunto, né, a gente vai ter aí o espaço aberto para você, tá bom? Mas, frisando também aqui, a gente está falando aí da nossa marca, da marca que nós trabalhamos, né? Lógico, vamos defender a nossa marca aí. Exatamente. Porém, isso vale para todas as marcas. Exatamente. Isso é muito importante. Porque isso que ele está falando aqui hoje, pessoal, tudo isso aqui que foi abordado é para todas as linhas que com certeza tem que ter. Tem que ter os padrões de catálise e os produtos que eles têm aí na marca, né? E geralmente, se você usa os produtos da maneira que o fabricante pede, usando o catalisador correto, o thinner correto, geralmente é difícil dar problema. E agora foi uma coisa bem interessante que esse dia eu passei numa oficina também. Olha o nível do profissional. Olha o nível para você ver. Eu cheguei lá e ele estava com uma dúvida, um determinado catálise de verniz.
Porém, não foi ele que catalisou, foi um outro funcionário. Foi um funcionário dele que catalisou, ele não estava na oficina. E daí ele falou, deu problema. Daí eu peguei e falei, tá, mas esse produto ele é catalisado assim. 2-1, tal. Expliquei, né? Aí ele pegou a lata. Realmente, a nível do profissional. 2 Cara, se eu tivesse aqui, eu tinha lido aqui atrás, tá escrito aqui. Na hora ele já falou. Viu que errou a catálise. Não foi ele que catalisou, foi o patrão, né? O patrão que pegou, né? Falou, se fosse eu que tivesse aqui, eu já tinha corrigido isso aqui. Mas, pô, é só ler a lata atrás. Pra você ver o nível do profissional, né? Realmente, se a gente for pegar e ler a lata atrás, você vai ver aqui a ficha técnica, né? Toda a ficha técnica. Já atrás do produto. A recomendação ideal. Recomendação ideal. Exatamente. Então, pessoal, o nosso tempo aqui já tá acabando, né? Já tá finalizando aí, né? Tá indo pro fim. E vamos ver aqui uma outra perguntinha para finalizar aqui. Que ele mandou, vamos ver. O último fator aqui para finalizar, pessoal. Sim. Dentro da cabine de pintura ou no espaço ali, que pode influenciar também, fora os produtos, não temos produto, mas temos a linha, a rede de ar, essas coisas. O que influencia ali? Pó? Como que seria? Sim, você citou a linha de ar aí, né? Então eu estou dentro de uma cabine de pintura, seja ela uma cabine profissional ou uma cabine convencional, Sim. Né? Eu vou pintar o carro ali, fechei as portas e tudo mais. Mas se eu não tiver uma linha de ar ali correta, que geralmente alguns não fazem essa manutenção na linha de ar. Tem o compressor, e o compressor ele absorve também a umidade do ar. Com água, um exemplo, nós estávamos numa oficina outro dia, onde o compressor ficava próximo ao lavador de carros. Então toda aquela pulverização da água, o compressor ia puxando. Então todo dia o cara chegava a esgotar vários litros d'água ali do compressor. Sim. Né? Então, tudo isso vai para a linha. E sem contar também que o compressor parece que vai óleo, né? Isso pode passar para a rede, né? Essa contaminação. Por isso que é bom ter sempre ali um manômetro com filtro adequado e sempre estar verificando, esgotando o compressor. Porque esses dias eu fui chegar na oficina também, o cliente mandou mensagem e falou, Ellison, tá dando muito poro no verniz que vocês vendem. Ou vocês vendem, uma cratera, que vocês representam. Eu falo, cratera, né? Essas crateras tá muito fundo, não tá saindo, tem que repintar tudo de novo. Eu fui lá ver. Aí chegou lá, fizemos os testes, tudo com verniz. Aí viu que não era, só que eu fiz o teste em outro espaço, né? Aí, resumindo, era o compressor dele que tava vazando. Exatamente. Porque o compressor ele manda o ar, mas ele manda o ar com umidade, com óleo. E vai tudo ali, ele sai no bico da pistola, junto com a tinta. Então é por isso também é bom ficar atento a tudo isso. Sim, né? sim. Tem funcionário também em volta com desengripante. Isso, às vezes está ali com a cabine aberta, o cara está usando, tá montando alguma peça, está usando desengripante, aquilo fica no ar. E ele se deposita nas peças. Nas peças a gente não vê, né? Que a olho você não consegue perceber. E pó também, né? Pó ali, que às vezes está polindo um veículo ali. Também a gente encontra também algumas situações de que a pessoa não usa o desengraxante ali para tirar a contaminação isso, tem também, pessoal, desengraxante próprio para tirar isso. E aí, além de não usar, usa um pano qualquer para passar na peça. Às vezes um pano com sabão ali, que acaba... um pano úmido com sabão. E tudo isso gera a contaminação na peça. Então é por isso, pessoal, que é muito importante também você ficar atento aí, profissionais, na hora de pintar o veículo na cabine, né? Exatamente, isso é extremamente importante. Exato. Então, pessoal, hoje nosso bate-papo foi esse, foi bem breve aí. A gente agradece a presença do Emerson aí por ter aceitado o convite no nosso primeiro podcast, por isso que foi bem rápido aí, né? E vamos estar abrangendo mais produtos aí. Abrangendo mais produto aqui. Não cabe muito aqui, é infinito, pessoal. Não, o tempo também é curto. O tempo é curto, também não dá. Se nós for falar que vai virar a noite inteira, o dia inteiro, né? Mas a gente vai trazer mais assuntos para vocês aí, né? Legal. É isso aí, pessoal. A gente agradece a atenção de vocês e fique para o próximo podcast aí. Valeu. Forte abraço. Forte abraço.